Amém? Bom, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Hoje não pode perder muito tempo, porque a gente tem que ministrar a Santa Ceia, né? Alguns irmãos não vieram, não viajou. Graças a Deus, né? Vamos lá. Lucas 18, versículo do número 1 até o 14. A palavra diz assim, ó: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o justo juiz. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamaram a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor amado, peço a ti que derrame da tua unção, da tua autoridade, e nos ajude, ó Deus, no estudo, no aprendizado da tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja alimento para nós nessa noite, seja luz para o nosso coração, para o nosso entendimento, lâmpada para os nossos pés, como disse Davi. Pai, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e já te agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, né? Jesus ele cita aqui uma parábola de numa situação incentivando, né, as pessoas a não desanimarem, a continuarem a buscando a Deus, a continuar com a oração, né, com a vida cristã. Ele diz assim que ele usou até uma figura de um juiz ímpio que não temia. Ele diz assim, um juiz que não temia nem a Deus, quanto mais a homem, né? Um juiz ímpio que não temia ninguém. Ainda assim, esse juiz, de tanto aquela pessoa, aquela viúva, o texto diz que é uma viúva, né? Havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade, né, uma certa viúva. E essa viúva, ela tinha uma causa para resolver. Ele não diz qual é a causa, né? Já deixando claro para nós a situação que a mulher incomodava o juiz, ficava
resolve a minha causa, ia atrás dele, aonde ia, e de tanto ela pedir ao juiz, incomodar, o juiz pensou, bom, acho melhor resolver essa causa dessa mulher, que é para ela não ficar me perturbando, me incomodando tanto, né? Então, até mesmo esse juiz iníquo, para que ela, no caso dele foi diferente, né? Ele resolveu a causa da mulher, para que a mulher não fique o incomodando, né? Mas o caso de Deus é diferente. Quanto mais Deus, aí diz assim, quanto mais Deus, ele fala assim, por algum tempo ele não quis atender, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito o homem, todavia esta viúva me molesta, e eu hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito, porque o homem ele fica incomodado, né? Fica incomodado, a pessoa fica, me ajuda, resolve a minha causa, aí enquanto não resolve, aquela pessoa ia incomodar ele, e ele não queria ser incomodado. Agora esse é diferente desse juiz. Olha só como Jesus falou que um juiz resolveu a causa de uma mulher, de tanto que ela insistia na petição a ele, e ele, para não ser incomodado, ele resolveu a causa dela. Agora, quanto mais Deus, que nos ama, né, que entregou o seu Filho por nós, muito mais Ele interessa em resolver a nossa causa, amém? Muito mais Ele interessa em resolver a nossa causa. O que acontece é que às vezes a gente não sabe os planos de Deus, os propósitos de Deus, né? As coisas às vezes demoram para acontecer, às vezes a gente está aguardando alguma coisa e não tem uma solução, mas talvez o propósito daquilo é exatamente isso. Deus está demorando em resolver a nossa causa. Não é que Ele está demorando, é que Ele tem um prazo, Ele tem um propósito nessa demora, nessa espera, porque se essa coisa que está te incomodando, te faz ir a Ele todo dia e pedir a Ele, então isso vai te fortalecer, amém? Porque isso vai te manter um contato com Deus. Esse juiz aqui, por exemplo, depois que ele resolveu a causa dessa mulher, ele não a viu mais. E não é o caso de Deus. Ele não quer resolver a sua causa e você sair por aquela porta ali e não precisar mais vir à igreja, amém? Não é o caso de Deus, não é verdade? Porque olha só como é que aconteceu. O juiz resolveu a causa para que a mulher não importune mais ele, e certamente que a mulher não vai mais atrás dele. E quantos crentes também não procedem dessa forma? Senhor, resolve a minha causa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E quando Deus abre a porta, quando Deus resolve a causa, aí daqui a pouco a pessoa não aparece mais na igreja, porque já resolveu, está igual aquela viúva, igual essa viúva aqui. Não vou mais incomodar o Senhor e se afasta de Deus. E Deus não é como esse juiz. Ele quer que nós vamos a Ele, Ele quer que nós busquemos a Ele todos os dias. Você tem uma causa para resolver? Todo dia fala com o Senhor. Você tem uma situação para resolver? Todo dia fala com o Senhor, amém? O que acontece é que Deus usa, por exemplo, o deserto. Os maiores milagres que Deus fez foi no deserto. E deserto é sinônimo de quê? De luta, de dificuldade, não é isso? Então toda vez quando Deus queria fazer uma vitória, quando Deus queria levar o povo para onde? Para o deserto. Você viu quando Deus tirou o povo do Egito? Ele, em vez de levar direto para a terra prometida, levou para o deserto. Por quê? Porque aquele povo precisava ser tratado. Aquele povo saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles ainda, amém? E isso acontece exatamente conosco, irmãos. Às vezes a gente sai do mundo, aceita Jesus, vem para a igreja, mas muitas coisas do mundo ainda permanecem em nós. Ainda permanecem em nós. São coisas que vão ser precisas ser tiradas aos poucos. São coisas que precisam, às vezes, da luz da palavra, né? Às vezes você nem percebe, e por isso que a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, né? Davi fala a tua palavra. Por quê? Ele vai ter que lançar luz para a gente ver
que agora a gente tem que andar no foco, na luz da palavra de Deus. Às vezes a gente ainda está andando alguma coisa assim fora da luz. Amém? Então é necessário trabalhar. Por que ele deu exemplo do povo do Egito no deserto? Porque olha só, eles levaram 40 anos no deserto. O que aconteceu nesses 40 anos? Aquela geração que saiu do Egito, morreram toda no deserto. Todos que não quiseram se consertar, não entraram na terra prometida. Observaram isso? Dos que saíram do Egito, só 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Irmãos, essa proporção tem um sentido para a nossa vida espiritual. Há uma promessa para nós, há uma promessa de arrebatamento da igreja, há uma promessa de morarmos a uma terra prometida, há um alerta sobre isso, que muitos são chamados poucos escolhidos, poucos escolhidos, amém? Então por isso às vezes nós temos que passar no deserto. Os que foram aprovados no deserto, 2 homens, de toda aquela multidão, o resto morreu no deserto, não entraram na terra prometida. O mesmo vai acontecer no arrebatamento da igreja. Muita surpresa vai acontecer, muita coisa. O irmão ficou aí, os que ficaram vão ficar até se lamentando. Alguns vai estar, mas poxa, pensei que o irmão ia. O outro, você também pensei e tal. Mas por quê? Porque são poucos escolhidos. Vai haver uma escolha. Vai haver uma escolha. Por isso Jesus Cristo edificou a igreja, do qual ele é o cabeça, e nós somos o quê? O corpo. Amém? Nós somos membros desse corpo. Uma pessoa sozinha, eu tenho dito isso, não é um corpo. Um corpo, nós somos membros do corpo. E o cabeça é Cristo. E o cabeça governa o corpo. Então, como que ele governa a igreja? Pela palavra. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Agora está com Deus, mas deixou a palavra para nós. Então ele orienta, do qual Davi fala assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então olha só, a palavra contém vida. Se você guardar no coração, praticar a palavra, você não peca contra o Senhor. Amém? Então tem esse propósito. Ele diz assim: e dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então às vezes a mulher falava com ele direto, importunava ele, e por algum tempo, olha só, por algum tempo não quis atendê-la. Olha só o que acontece, não falou, aqui o texto não diz que o homem não pôde atendê-la, o texto diz que ele não quis, amém? É outra diferença. Deus quer resolver a nossa causa, mas o problema é que essa causa já foi colocada sobre a tua vida para resolver uma outra situação. Amém? É igual o remédio, já viu? Por que o nome do remédio é remédio? É porque ele não cura, ele remedia, né? O remédio ele remedia. Você toma um remédio aí para uma coisa e faz mal para outra, né? Mas às vezes você tem que tomar o remédio é amargoso, às vezes é ruim, às vezes faz mal. Por exemplo, pessoas que tomam remédio controlado, eu falo isso que eu tenho uma filha que toma remédio controlado, né, que negócio de bipolaridade, e quando o médico muda o remédio, ou quando ela fica um tempo sem tomar, que ela volta a tomar, o remédio tem um efeito forte, sabe? Ela passa mal, fica o dia todo, fica uns dias, até se adaptar àquele remédio. Olha só, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Às vezes a nossa luta, a nossa dificuldade já está sendo, na verdade, o remédio para uma outra causa que Deus está permitindo sobre nós. Amém? Aí você está passando mal, está passando bem, mas aí depois você vai vencer, você vai se adaptar ao remédio e vai vencer aquela outra situação, como é o caso da bipolaridade, né? Aí você vai ficar bem desde que tome o remédio. A mesma coisa é a palavra de Deus. O cristão ele tem que ficar direto aos pés da cruz, irmãos. Temos que ficar direto em obediência a Deus. Temos que ficar direto no caminho de Deus. Não podemos dar uma saidinha. Vamos dar uma saidinha, vamos fazer não sei o quê.
E a vida cristã não pode ter negligência, a gente tem que perseverar, tem que buscar a Deus com perseverança e com integridade. Ele fala assim, todavia, como essa viúva me molesta, ele fala assim, ele fazer justiça, quer dizer, ele fez o dia que ele quer, ele fez a justiça àquela mulher, para que ela não incomode mais ele, mas Deus vai fazer justiça sobre nossas vidas, no momento que a justiça for fazer bem para a sua vida, amém? Deus vai resolver a sua causa, no momento que ele vai assim, se resolver essa causa, vai ser uma bênção para essa irmã. Se resolver essa causa, essa irmã a partir de agora vai ser uma bênção. Se resolver essa causa, ele sabe que se não resolve, por exemplo, você vê quantos crentes ficam, Senhor, dia e mais dia orando para Deus enviar recurso e financeiro, e acaba ele passa a vida dele toda pobre. Se Deus envia recurso, sabe o que acontece? O camarada desvia. Não tem tempo, irmãos. Você sabe, quando a pessoa tem um pouquinho a mais de recurso, tem vários casos assim, a pessoa já começa a arrumar um jeito, como é que ela vai fazer para desfrutar do dinheiro dela, e não pensa mais em Deus. Parece que as coisas, passa a confiar, lembra daquele agricultor que produziu demais, né? Ele passou a confiar, bom, agora regala, tia minha alma, agora estou tranquilo, né? Não preciso de mais nada. Outras palavras, não precisava de Deus, não precisava ir à igreja, não precisava orar, o celeiro está cheio, é só construir um celeiro maior e para guardar tudo, e não pensa em mais nada, não pensa em fazer a obra de Deus, não pensa que Deus pode estar abençoando a sua vida, para você abençoar uma situação. Deus, por exemplo, igual eu falo para os irmãos, a igreja é a obra de Deus. Por que ela é a obra de Deus? Porque Deus usa esse lugar para trabalhar em nossas vidas. Não é o lugar em si, mas é a reunião. Quando a gente fala assim, nós vamos para a casa do Pai. Por que é a casa do Pai? Porque aqui está reunido a igreja, porque Jesus está presente, Deus habita em nós, amém? Não é no lugar em si. Por isso que a gente fala, vamos à casa do Pai. Por que é a casa do Pai? É onde vai estar reunido os santos, a igreja do Senhor, e ali Deus habita, amém? Deus habita no meio do seu povo. Então é dessa forma que Deus trabalha. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz, versículo 6, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Uma pergunta que Jesus faz aos seus escolhidos. Observou essa palavra? Escolhido. Aí às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia fala assim, não foi você que escolheu a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros, né? Deus fala de escolhido. E é uma escolha dentro da escolha, principalmente na hora de fazer a justiça, principalmente na hora de resolver as nossas causas. Deus ouve, Deus vê as nossas atitudes. Eu sempre deixo claro, né, o testemunho mais claro de que Deus está olhando as nossas vidas, né? Tem alguns homens de Deus tiveram esse testemunho, como Abraão. Deus chamava Abraão de meu amigo Abraão. Acaso vou escolher alguma coisa de meu amigo, né? Quando Deus queria alagar toda a terra, a Bíblia diz que Deus viu Noé, homem íntegro, justo, fiel, E quando Deus, na vida de Jó também, Deus deu o testemunho da vida de Jó. Então, irmão, Deus está acompanhando a nossa vida. Deus não está esquecido, não. Deus não está esquecido, não. É que se você para de pedir, se você não precisa mais pedir, não precisa de mais nada, você se afasta de Deus. Se a gente não precisa de mais nada de Deus, a gente se afasta dele. Então é necessário que ele mantenha algo que nos faz buscá-lo, amém? Diariamente. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente. Ele não esquece de você. Ele é a diferença do juiz iníquo. O juiz não resolveu porque não queria resolver. Deus demora a resolver, no nosso sentido, demora usando a nossa figura. Ele não demora. Mas por quê? Porque ele tem propósito nessa demora. Amém? É diferente do juiz. O juiz não queria resolver, mas Deus não. Deus
quer resolver, porém Ele tem um propósito, porém Ele não faz nada à toa. Deus não faz nada à toa. Deus ó, tudo que fala, a pessoa fala assim, ó, a palavra diz, não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus esteja no controle, não cai uma folha da árvore. Todas as coisas Deus tem o controle. Então, meu irmão, Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da nossa vida. Se tem uma causa para resolver, é justamente para que você fique aos pés dele. Para que todo dia você vai, Senhor, resolve a minha causa, meu Deus, e conversa com Deus, e fala com Deus, e essas coisas que nos enchem do Espírito Santo. Estar todo dia falando com Deus, orando a Deus, sem cessar, como Paulo diz, ó, orai sem cessar. Às vezes é necessário, porque até nós atingirmos uma posição de que vamos orar sem precisar. Você não precisa de nada, mas você fala assim, eu preciso de Deus. Você vai assim, ó, não tem nada para resolver, mas eu quero é Deus. Não tem nada, eu não preciso de nada mais, mas eu quero estar ao pé do Senhor. Eu estou com a minha vida estável, mas eu busco a Deus. Há pessoas assim, irmãos, na igreja, que não precisam de nada, que está satisfeito com o que tem saúde, tem tudo certinho, mas não desanimam de estar aos pés do Senhor. Porque ele parece que você não precisa de nada, mas você precisa de ajuda para chegar à terra prometida. E Jesus falou assim, ó, sem mim não tem como chegar, ou seja, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, ninguém chega no céu. Quando ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer dizer exatamente isso, amém? Sem ele não tem como chegar ao Pai. Então, mesmo que você não esteja precisando de nada, é dessa forma que Deus trabalha. E ele fala assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ó, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, aí ele faz uma pergunta, porventura achará fé na terra? Fé é diferente de ir à igreja. Fé é diferente de falar que, eu sou crente. Quem aceitou, eu já aceitei Jesus. Eu estou na igreja Y, na igreja X. Fé não é isso. Fé é você estar perseverante na vontade de Deus. Você vê que ele perguntou isso logo depois de contar essa parábola do juiz. Porque muitos vão desanimar. Muitos vão desacreditar. Quantas pessoas estão lá fora, já estiveram na igreja e hoje estão lá fora porque se decepcionaram. Quando você se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, com a palavra dura, com uma correção, e aí você vai lá para fora, e isso aí gerou de você falta de fé, porque Deus está no controle da nossa vida. O que vai nos afastar de Cristo Jesus? O Romano está dizendo assim, amém? O que nos separará do amor de Cristo Jesus? Aí tu tem uma lista ali, né? De luta, tribulação, fome, escassez. Qual é a sua situação? Às vezes a gente vê pessoas, que eu vou desistir, que eu vou não sei o quê, e pensa, e não é difícil não. O inimigo está assim, lançando os dardos inflamados. Sabe de onde vem esses pensamentos de desistir, de, não vou mais à igreja, eu vou não sei o quê, não sei o que lá, ou senão a pessoa fica querendo que a igreja seja, que a igreja seja do jeito que ela quer que seja. Isso tudo é dardo inflamado do maligno. Lá em Efésios, Paulo fala do escudo da fé. O que o escudo da fé faz? Protege o coração, né? Dos dardos. Ele fala assim, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno, ou seja, o escudo nos protege desses dardos inflamados, o escudo, o capacete da salvação, né? Protege a nossa mente, protege desses maus entendimentos, desses maus pensamentos. Às vezes você pensa assim, você começa a meditar no pensamento, porque pensamento contrário à vontade de Deus, irmão, é pecado. É pecado.
Não é pecado só você pensar, pensar numa pornografia, pensar num crime, pensar numa coisa ruim. Não, quando você pensa também em abandonar a fé, em coisas, se você der vazão a esse pensamento, você já está na prática do pecado. Não, você não está com a cabeça protegida pelo capacete da salvação. Você não está com o coração guardado pelo escudo da fé, pela couraça da justiça. Por isso que Paulo fala da armadura. Amém? O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Ou seja, quando a pessoa tem fé na palavra de Deus, o que é ter fé? É uma pessoa que espera em Deus. O negócio está difícil, mas ela está esperando em Deus. Porque é nessa hora difícil que os dardos vêm, filho. Amém? Vem voando, dardos inflamados, que voam de dia e de noite. É no momento difícil, no momento que nós estamos com luta, no momento que nós estamos com dificuldade. Porque se Deus está fazendo tudo de bom na sua vida, o inimigo fica sem ação. Lembra de Jesus no deserto? Com fome, com sede, foi levado pelo Espírito para ser provado. Aonde que Deus prova o homem? No deserto, na luta, na escassez, na fome, né? Ele com fome, aí o inimigo lá, perturbou ele, né? E ele nem só de pão viverá o homem e tudo mais, só o Senhor teu Deus adorará, né? Não atentará ao Senhor Deus, usou a palavra para... Olha só, o inimigo não conseguindo nada, o que ele falou? A Bíblia diz que o inimigo se apartou dele para esperar um momento oportuno. Agora não dá, porque agora o camarada está cheio do Espírito Santo. Agora não dá, porque todo dardo que eu mando para ele é apagado no escudo da fé. Mandei para ele, se tu é o Filho de Deus, aí ele apagou o dardo. Mandei a outra, pula daí, mostra poder, ele apagou o dardo inflamado do maligno. Mandou a outra, vai lá, mostrou a riqueza na terra. Se mostrar isso para uns crentes aí, meu irmão, esvazia a igreja. Esvazia as igrejas. Sabe essas igrejas abarrotadas? Se pintar uma proposta dessa de mostrar o mundo, as riquezas, o que o camarada vai ganhar se sair da igreja, esvazia. Porque o que tem de gente na igreja, atrás dessa proposta, campanha, 7 dias, não sei o que, para ganhar isso, para ganhar aquilo, para não sei o que lá. Aí Jesus apagou o dardo inflamado do maligno. Aí a palavra diz que ele foi embora. Então eu vou aguardar um outro momento, né? Que não teve, mas a parte dele é essa, aguardar um outro momento. Sobre a nossa vida, a mesma coisa. Enquanto estivermos nessa terra, o inimigo vai estar aguardando o momento. Ele não vai lá não, lembra de Eva, eu sempre deixo claro isso, né? Ele não foi atrás de Eva no paraíso, ele ficou esperando o momento. Quando ela chegou lá perto da árvore, aí ele, né? A mesma coisa, quando ele está aguardando, ele vai aguardar um momento na sua vida. O adversário está o tempo todo aguardando um momento em nossa vida. Então aí Jesus perguntou, será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Com essas propostas todas que o adversário vem, do maligno, né? Jesus foi provado nisso tudo. E ele diz assim, eu emendei uma parábola na outra, porque olha só que interessante, ele diz assim, ele disse também esta parábola, uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. O que acontece aqui? Esse aqui é outro extremo, outro extremo que também é perigoso. A obra de Deus, irmãos, eu tenho dito para a igreja, são pontos de equilíbrio. Nós temos que ter fé, mas não podemos ser fanáticos. Por exemplo, você fala assim, vou comprar uma coisa, aí você vai comprar aquilo, você tem que se programar, ver se o seu salário vai dar para pagar aquela parcela. O que você vê de crente com nome no SPC é brincadeira, até a igreja, irmãos. Tem igreja que tem um nome sujo, não pode comprar financiado, porque o nome está sujo. Por quê? Porque ele foi comprar pela fé, outro extremo, fora do equilíbrio. Não, então tem que ter um equilíbrio, né? A mesma coisa, então, se a gente tem fé,
tenha para nós, a fé que você tenha para si. Não tem como você exigir. O que a gente pode fazer é ensinar, é orientar, é ministrar a palavra. Agora, eu não posso, a minha intercessão por você é para que Deus te ajude, para que Deus te fortaleça, mas você tem que tomar atitude. Nós temos que tomar atitude de sermos íntegros e fiel diante de Deus. Essa é a palavra da bênção que Deus falou a Salomão: se for íntegro e fiel, eu vou te abençoar, vou resolver a sua causa. O que é uma pessoa íntegra e fiel? É uma pessoa que às vezes você pensa que é só a questão do juiz ficar pedindo para o juiz: você resolve a minha causa, resolve. Sabe como é que você está falando isso para Deus sem estar fazendo oração? Se mantendo íntegro e fiel, ou seja, perseverando. Parece que não está acontecendo nada, mas você não desiste, você está na presença de Deus, né? Cumprindo com fidelidade, com integridade e não de forma relaxada. Quando fala em relaxamento, ele tem dois sentidos, né? O relaxamento ele tem dois sentidos: tem um sentido de se fazer mal feito, né? E tem um sentido de falta de vigilância, né? Falta de vigilância. Então o cristão tem que estar sempre atento, observando, né? A sua própria vida, a sua própria vida, não é a vida do irmão, não a nossa. Você tem que estar sempre vigiando a sua própria vida, assim, ó. Se você está falhando, se está sendo íntegro, se está sendo fiel, se não está, é você que tem que ver isso aqui. Não é como esse camarada aqui do outro extremo. Ele já começa a falar de um camarada, tá vendo? Que é outro extremo. 2 homens subiram junto ao templo para orar. Aí um fariseu, que era um religioso, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ele não sabia, mas o publicano estava arrependido. Amém? O publicano estava arrependido. É igual eu falo para você: imagina a igreja desse homem aqui. A igreja desse homem aqui é cheia. Um homem que jejua 2 vezes por semana, né? Subiram, estando de pé consigo, oravam: a Deus, te dou graça, porque não sou como um desses roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Ele fala assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Seria um bom cristão, né? Ele deve fazer isso, mas deve fazer isso sem se exaltar. Sem se exaltar, porque no que ele se exalta, ele começa a condenar o próximo. E no caso aqui desse próximo, o homem estava arrependido diante de Deus. Amém? Podia ele estar falando de um outro que não quer nada com Deus, que é negligente, que é omisso, mas não desse aqui que estava arrependido. E por ele se meter, por ele ser juiz dessa situação, tentar ser juiz nessa situação, ele cometeu um pecado. Ele teve a oração dele não respondida, porque olha só, nesse caso aqui, por que ele emendou esse aqui? Porque Jesus não estava falando de oração, de insistir na oração. Aí agora ele deu 2 exemplos de oração. A primeira, a viúva, né, que insiste com o juiz, nós temos que ter a nossa oração. Mas depois ele especificou aqui, 2 orações. Um homem que era um fariseu, ele era um sacerdote, a seita sacerdotal daquela época, né? E jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, aparentemente vivia uma vida certinha, conforme a regra. Mas, no entanto, ele estava condenando o outro que estava chegando, que ele não sabia o que aconteceu. Aquele camarada era um publicano. Ele fala assim, jejum 2 vezes por semana, ele fala assim, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que acontece aqui? Que aonde abundou a graça, a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? O que era o publicano? Era uma pessoa como Levi, né? Como Zaqueu, que cobrava impostos
do próprio povo, que eles odiavam. Porque eles odiavam aqueles camaradas, porque eles cobravam imposto para Roma, eles trabalhavam cobrando impostos, e alguns aproveitavam do cargo, igual a gente vê no Brasil, né? Os políticos se aproveitando do cargo para enriquecer, para ganhar dinheiro. Viu Zaqueu que ele falou? Ó, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e também vou dividir a metade do que tem com os pobres, entendeu? Olha só, ele se desprendeu do dinheiro. Olha só o que é que aconteceu. Esses homens, né, como tinha Levi na coletoria, que é Mateus, né, que Jesus passou e falou assim: vem, siga-me. E ele abandonou todo aquele emprego que dava dinheiro, que tinha possibilidade de enricar, e que era rejeitado pelos fariseus. Olha só, rejeitado pelo fariseu. Por isso Jesus deixou claro aqui, ó, esses homens, quando se converteu verdadeiramente, ou seja, quem tinha mais pecado é que foi mais perdoado. Agora, quem acha que não tem pecado, como o fariseu, ele achou que não precisava, ele fica se exaltando diante de Deus. Então são dois extremos, né? É necessário estar sempre buscando a Deus, sempre pedindo a Deus, mas com humildade. Não é exigindo de Deus, não é se exaltando na presença de Deus, não é se mostrando para Deus, cobrando de Deus. Olha, foi isso que Jesus quis fazer. Ele emendou uma parábola na outra. É necessário estar sempre pedindo, mas não é de qualquer jeito, se você ler a emenda da parábola. Amém? Porque o fariseu também estava orando, mas aquela oração não estava agradando a Deus. E o outro publicano batia no peito. O texto diz que ele vai assim, ó, Jesus deu, o publicano, porém, estando de pé, de longe, olha só, ele nem queria o primeiro lugar, né, ficava de longe, e nem queria ainda levantar os olhos aos céus, batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só aqui que tremendo. Uma oração de alguém que de fato tinha pecado e que estava pedindo a misericórdia de Deus. Uma oração de alguém que reconhecia ser um pecador, que é diferente do fariseu, que não estava reconhecendo nada, estava se exaltando, se glorificando diante de Deus. Amém, irmão? Então, olha só, a gente tem que ficar na presença de Deus, tem que insistir com Deus, né? E se colocar na posição de humildade diante de Deus. Primeiro tem que ter zelo. A oração da viúva fala de zelo, de insistência. Ela não desistia de viver uma vida na presença de Deus, até que Deus responda, porque Deus quer fazer justiça nas nossas vidas. E justiça na palavra de Deus tem a aplicação de salvação, né? De justificado. Amém? E Deus quer nos salvar. Ele não quer só resolver a sua causa, Ele não quer só abrir uma porta para você trabalhar, Ele não quer só te dar uma família. Deus quer salvar você. Amém? Deus quer nos salvar, quer nos levar para o céu. Agora, para isso nós precisamos ter os pecados perdoados, e para termos os pecados perdoados, nós precisamos ter uma postura de humildade. Como ele diz assim, ó: digo que este desceu justificado. Olha só, o publicano desceu justificado. O que é descer justificado? É descer salvo, descer com os pecados perdoados. Você pecou, você roubou, você foi publicano, você cobrou imposto demais, você fraudou, mas você agora está perdoado. Aí. E o fariseu não foi perdoado, ele não confessou pecado, ele não pediu perdão a Deus por nada. Olha só, amém, irmãos? Uma posição que nós temos que ter todo dia diante de Deus, de que Deus perdoe os nossos pecados, que nós não somos dignos de receber nem o que temos. O que temos já é motivo de agradecermos a Ele. Senhor, obrigado, porque eu não mereço o pão que o Senhor tem me dado. O pão nosso de cada dia o Senhor tem me dado, não tem faltado, e eu não sou merecedor, porque não tem um sequer que seja merecedor. E ele vai assim, ó, e ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será
exaltado. Ou seja, o arrependimento é uma forma de se humilhar diante de Deus, de nos humilharmos diante de Deus, porque a humilhação é assim, já viu? Se você faz uma coisa errada para alguém, aí se você for uma cristã e for tocado pelo Espírito Santo, você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa, aí você vai ver o tamanho da humilhação. Eu já passei por situação, por causa de reação que eu tive, e depois de eu ter que ir lá, irmão, me perdoa, que eu não devia ter falado aquilo. Olha só, é se humilhar verdadeiramente. Que a vontade que tem é de você deixar para lá. Você falou, está falado, você fez, está feito, nem você é o cara, né? Mas é se humilhar. O arrependimento é humilhante. Então, quando você se arrepende, você se humilha diante de Deus e Deus vai te exaltar. O que é exaltar? É ter os seus pecados. Se Deus aceitar a sua oração, está te exaltando. Sabe, o poderoso Deus, o soberano, o Criador do universo, está aceitando a sua humilhação, o seu arrependimento, a sua confissão diante dele. Amém? Já pensou ele aceitar de você isso? E uma pessoa considerada espiritual, considerada sacerdote, e na verdade nem a salvação aquele camarada não tem, porque exalta a si mesmo, amém? E não se humilha diante de Deus. Então a humildade, o que se humilhar será exaltado, não tem jeito, diante de Deus não tem essa conversa de que eu determino, que eu mando, que eu não sei o que. Ninguém manda em Deus. A oração, o tipo de oração que a gente vê sempre nas Escrituras, e principalmente no Novo Testamento, no cristianismo, é que você se humilha diante de Deus, ou seja, encarecidamente. A oração que Jesus ensinou foi essa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Senhor, quero isso, me dá o iate, me dá meu irmão, o pão nosso de cada dia. E se ele quiser dar mais do que isso, aí é com ele. Amém? A oração ensinada é para o pão nosso de cada dia. Pode ver, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou seja, a tua salvação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Ele fala, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Olha só que oração tremenda. Não tem nada aí de pedir coisa, de riqueza, de dar isso, de vai nada. Só pediu coisa espiritual, o necessário para viver, o arrependimento, e para Deus guardar, não nos deixe cair em tentação. E ainda assim fala assim, ele fala assim, perdoamos as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. Olha só, fazendo um pacto, a oração faz um acordo com Deus. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Hein? Olha só que tremendo. Porque tem uns aí que quer só o perdão. Inclusive em cima disso Jesus contou outra parábola de um outro camarada, né? Que o cara perdoou ele, mas no final ele não queria perdoar o seu devedor, que era muito menos. Amém? Se deixarmos, irmão, a gente faz isso com Deus. A gente quer que Deus nos perdoe, mas nós mesmos temos dificuldade de perdoar. Amém? Então que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, vamos ministrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Vou desligar aqui.